Hoje eu queria contar a experiência número 100. Essa experiência é uma experiência muito interessante e propositalmente eu deixei para contá-la hoje. Bem, aqui num bairro, na zona rural de Sorocaba, tem um senhor, uma família de 7 filhos, 3 mulheres e 4 homens. E esse senhor, ele era membro da Congregação Cristã no Brasil, tinha uma igreja dentro ali do seu sítio, e era uma pessoa que os irmãos já não estavam mais batendo lá na sua propriedade, porque ele defendia veementemente aquilo que ele acreditava, a fé na Congregação Cristã no Brasil. E aí, certa manhã, um irmão aqui de Sorocaba foi até esse bairro vendendo roupas, roupas, enxovais, e entrou no sítio daquele senhor. E ele, hospitaleiramente, era um homem muito bondoso, tanto ele como sua esposa, receberam aquele casal para ver ali as roupas que o casal de irmãos estavam vendendo. Bem, enquanto a esposa desse senhor estava ali vendo os enxovais, vendo ali as roupas, esse senhor puxou de lado o nosso irmão e começou a dar um testemunho ali sobre a sua fé. O irmão ouvia atentamente. Esse irmão nesse dia estava vestido com uma camiseta e bermuda, e obviamente que esse senhor muito zeloso, muito fervoroso na Congregação Cristã do Brasil estava observando aqueles trajes, né? Até que num certo momento ele perguntou para o irmão, o senhor de que religião é? O irmão falou, eu sou testemunha de Jeová. Aí ele já pensou, né? Só podia ser, né? Com esses trajes. Bem, aí o irmão, depois de ficar ali um bom tempo lá no sítio desse senhor, ouvindo as suas experiências, os seus milagres, né, as suas maravilhas, esse irmão disse o seguinte: olha, seu Gualdino, o nome desse senhor é Gualdino, e sua esposa Beth. Olha, seu Gualdino, será que a gente não poderia voltar aqui na quarta-feira para que o senhor continuasse explicando aí a sua fé, e também nós poderíamos mostrar o nosso lado? Falou, pois não, pode vir sim, pode vir. Bem, então na quarta-feira, esse irmão foi até meu local de trabalho e perguntou se eu não poderia ir com ele à tarde lá na casa desse senhor, né, seu Gualdino. Eu falei, vamos sim, sem problema. Aí eu convidei um irmão que tinha um chaveiro do meu lado, um Araújo, um irmão também muito amado, muito querido por nós, e fomos os 3 lá, né? Aí quando chegamos lá, era um sítio muito bonito, um mini paraíso, como eu costumo dizer, e o seu Gualdino veio nos atender. O seu Gualdino era uma pessoa assim, podemos dizer, um galã português, né? O seu Gualdino era uma pessoa de bela figura, deveria ter uns 50 e poucos anos na época, calculo eu. Depois fiquei conhecendo também a sua esposa, a Beth, uma mulher muito bonita, muito educada, uma dama, uma mulher realmente fora de série. E os seus filhos também, como não poderiam deixar de ser, também eram belas figuras, né? Suas filhas, seus filhos. Então, o seu Gualdino veio nos atender e eu percebi que quando ele estava chegando perto de nós, ele estava assim, de uma forma assim meio receosa, meio desconfiada, como dizem aí, com o pé atrás, né? Depois ele nos contou que o espírito que falava com ele havia dito o seguinte: olha, o loiro lá de bigode você já conhece, o baixinho ali, bonachão, é gente boa, agora cuidado com aquele altão magro lá, que aquele é o perigoso. Coitado de mim, é o perigoso, né? Bem, mas foi o que ele comentou que o espírito disse a ele, né? Bem, então nos sentamos na varanda da casa dele para conversar, e já de cara o seu Gualdino foi muito incisivo, né? Ele era uma pessoa muito franca e falou: olha, vocês são ignorantes, você viu falar que a Bíblia proíbe transfusões de sangue. E aí nós, de maneira bem direta, mostramos para ele os textos que falam sobre sangue na Bíblia, inclusive chegando a Atos 15, 28 e 29, mostrando que Lucas usou ali a palavra abster-se, né?
abster-se de sangue. E o Galdino era uma pessoa que ele tinha muito apreço e muita reverência pela Bíblia. Então aquilo mexeu com ele. E aí ele aceitou uma outra visita na quarta-feira e nós começamos a ir toda quarta-feira nós estávamos ali. E muitas vezes o Ringo ia conosco, o Valdir Camilo, outros irmãos, mas toda quarta-feira nós estávamos ali. E aí conversávamos sobre vários assuntos, né? Por exemplo, inferno de fogo, trindade, imortalidade da alma, vida na terra. E aquilo foi penetrando no íntimo do seu Galdino. E é interessante que eles eram tão hospitaleiros que a gente chegava lá por volta de umas 2 horas da tarde e muitas vezes saímos dali 7, 8 horas da noite, sem antes tomar um lanche bem reforçado lá. Dona Bete, né? Fazia ali para nós, pessoa maravilhosa, pessoal muito hospitaleiro. E no fim, o senhor Galdino começou a vir de maneira esporádica no Salão do Reino. Ele começou a ver a diferença entre uma organização e outra, entre aquilo que toda a sua trajetória de vida ele havia aprendido lá na Convenção Cristã e aquilo que ele já estava aprendendo agora no Salão do Reino, né? Biblicamente falando. Até que um certo dia o senhor Galdino escreveu uma carta pedindo para se desligar ali da igreja. E ele tinha uma igreja ali na sua propriedade, né? Bem do lado da sua casa tinha lá um galpão, ainda tem por sinal, e nesse galpão eles faziam os cultos. Não me lembro que noite que eles faziam os cultos, mas ia lá o pessoal do bairro lá no culto no sítio do Galdino. Bem, o Galdino com o tempo começou a sair no campo conosco e até que ele, sua esposa, se tornaram nossos irmãos espirituais. Bem, isso não parou aí, né? Porque à medida que as suas filhas foram crescendo, elas também casaram com irmãos. 2 de seus filhos também se tornaram testemunhas de Jeová, o Leandro e o Marcos. O Marcos, inclusive, eu tive o privilégio que Jeová me concedeu de dirigir isso tudo para ele também. E aí o Galdino e sua grande família se tornaram testemunhas de Jeová. Inclusive suas noras, uma neta que eles criaram, que a mãe infelizmente morreu prematuramente. Também essa netinha se tornou testemunha de Jeová, hoje é casada também com um ancião de São Paulo, se não estou enganado. Ela mora em São Paulo e o esposo é ancião. Bem, o Galdino, ele é uma pessoa realmente peculiar, além de ser uma pessoa muito carismática, tem uma família maravilhosa, e o Galdino é um grande escritor, tem uma veia de escritor fora do comum. Ele coloca o leitor ali dentro do cenário daquilo que ele está escrevendo. Então, você começa a ler aquilo que o Galdino escreve, não tem como parar, porque ele realmente tem uma facilidade para expressar aquilo que ele está escrevendo, que você realmente vive aquilo. Então o Galdino, à medida que ele começou a estudar conosco, ele começou a escrever as nossas visitas, fazia um diário, por assim dizer. E ele colocava o horário que a gente chegava, a cor do carro, aonde que o carro era estacionado, debaixo de que pé de árvore que estava ali o carro, né? Contando inclusive a fruta que aquele pé de árvore dava, enfim, detalhista ao extremo. Então ele escreveu um livro, e esse livro criou uma polêmica muito grande aqui na cidade, especialmente entre o pessoal da Congregação Cristã do Brasil, né? Que esse livro caiu como uma bomba ali no meio deles, e eles na época não aceitavam ler a nossa literatura, quando eles viram um livro que falava da igreja deles, e escrito por uma pessoa que tinha sido dali. Então esse livro fez um sucesso muito grande no seio da Congregação Cristã do Brasil. Então começaram a ler o livro. No nosso meio ele não fez sucesso realmente. Poucos irmãos leram esse livro, mas os que leram realmente ficaram também impressionados, inclusive com o que era relatado ali naquelas palestras, né? Os detalhes. Então o que aconteceu?
esse livro aí, ele começou a mexer com muita gente lá. E em alguns casos as pessoas até começaram a vir para o Salão do Reino. Há casos de pessoas que se tornaram nossos irmãos e hoje são até anciãos. Outros ali bem arraigados começaram também a ver o que acontecia dentro de um Salão do Reino e acabaram se tornando nossos irmãos também. Eu me lembro de uma experiência que eu fui fazer um discurso uma vez numa congregação aqui em Sorocaba. E quando eu cheguei lá, estava o indicador conversando com o senhor. Esse senhor estava vestido de terno branco, terninho branco. E aí, quando eu cheguei, esse indicador falou o seguinte: olha, o irmão que o senhor está querendo conhecer é esse aqui. Ele veio fazer um discurso para nós. E quem era esse senhor? Era um senhor também da congregação cristã do Brasil, que estava ali para assistir a reunião. Eu não sei depois o que aconteceu, porque era um bairro aqui da cidade e eu não tive mais contato, mas ele estava ali assistindo a reunião. Então essa é uma experiência que eu vivenciei. Mas sei de outros casos na Zona Norte, em cidades vizinhas, que pessoas leram o livro do Gualdino e acabaram no fim se tornando nossos irmãos, né? Então vejam que o Gualdino tem uma história muito peculiar. A nossa amada irmã Beta, infelizmente, há alguns dias atrás aí faleceu. Foi um golpe muito duro na vida desse irmão, casado já há mais de 50 anos com a irmã Beta. Ele é uma pessoa muito amada por todos. Todos aqui da cidade amam imensamente o Gualdino e sua família. Seus genros são anciãos, inclusive um deles é pioneiro regular, ancião e pioneiro regular. E sua filha, pelo menos uma das suas filhas, eu sei que também parece que é pioneira regular, juntamente com o seu esposo. Posso até estar enganado, mas parece-me que ela também é pioneira regular. Enfim, é uma família extremamente zelosa, uma família que realmente tem luz própria, como se costuma dizer, né? Como dizem no popular, né? Uma família iluminada. O Gualdino é muito amado também pela sua família, muito bem cuidado pelos seus filhos. E é uma pessoa extremamente carinhosa, uma pessoa, olha, não tem como amar o Gualdino e a sua família. Sentimos muita falta também da irmã Bete, mas, como sabemos, ela foi uma pessoa extremamente fiel a Jeová e está dormindo, esperando o momento do reencontro, do grande reencontro que todos nós um dia teremos com aqueles que já partiram. E nós estamos aqui lutando, esperando que muito em breve esse sistema tão terrível que vivemos chegue ao seu final. As evidências indicam que talvez não esteja muito longe, né? Bem, essa é uma experiência que eu tenho prazer de relembrar com todos vocês. Acredito que o Ringo e o Valdir Camilo e outros irmãos que participaram de forma direta ou indireta dessa experiência também vão se emocionar quando ouvirem. E eu estou parando, pelo menos por um tempo, de contar essas experiências diárias, né? Mas, se Jeová permitir, no futuro próximo eu voltarei a contar experiências inéditas, né? Novas experiências. Bem, eu quero agradecer a todos pelo carinho e pelo amor que dedicaram nesses 100 dias que estive contando as minhas experiências de maneira assim, limitada, porque eu sou um homem limitado e a idade vai trazendo mais limitações ainda. Então, às vezes as ideias fluem, mas as palavras não surgem assim com tanta facilidade como eu gostaria que ocorresse, como era no passado, né? Mas, de certa forma, parece-me que essas experiências tomaram um vulto que nem eu imaginava, né? Pelo que estou sabendo, até na Europa, muitos irmãos estão compartilhando. O Brasil, eu recebo mensagens de todo o Brasil, do Sul, do Norte, do Nordeste, do Sudeste, enfim, o Brasil todo tem me mandado mensagens, né? Mensagens muito carinhosas, por sinal. E agora eu pretendo colocar alguns áudios de experiências antigas, porque muitos que hoje estão atrelados no meu celular não ouviram essas experiências mais antigas. Então eu pretendo colocar
E aqueles que já ouviram, deletem, porque afinal de contas não vão ouvir uma algo que já ouviram, né? Uma experiência que já ouviram. Então, para não ser cansativo, delete. E futuramente, se Jeová permitir, estarei colocando novas experiências, né, inéditas. Então, é isso que eu queria passar para os irmãos esta manhã, e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. Bom dia a todos.